Beleza, meus estudiosos? Vamos dar sequência nas nossas aulas e agora nós vamos repassar as primeiras estratégias que eu ensinei para vocês, só que agora nós vamos fazer com entradas fracionadas. E a partir de agora as estratégias elas exigem um pouco mais de risco, então você avalia se você tem perfil para operar ou não. Nessa aula nós vamos repassar o operacional de volume de exaustão. Então a primeira coisa que você tem que fazer é colocar a ferramenta que eu já disponibilizei para você. Você vai clicar sobre o candle, vai inserir aqui a regra de coloração, vai escolher aqui volume de exaustão e vai inserir sobre os candles. E aí a ferramenta que eu programei já mostrou para você aqui na cor azul as barras que nos interessam. Agora, se você caiu de paraquedas nessa aula, essa aula é uma continuação do conteúdo que já está aqui na nossa área do aluno. Então, se você não assistiu a aula aqui, onde eu falo sobre o volume de exaustão, você vai ficar confuso. E se você ainda não é o aluno, para acessar a área de aluno, aqui todos os vídeos eu deixo aqui no primeiro link da descrição como você faz para assistir essa aula, como você faz para acessar todo o conteúdo dos meus alunos. Agora que nós já colocamos aqui o indicador, a regra de coloração, eu vou definir para vocês como que eu utilizo essa ferramenta aqui. Vocês chamam isso aqui de Fibonacci. Eu prefiro chamar de régua. Para mim é muito mais simples chamar de régua. Como eu configuro? Então, a partir de agora, eu sugiro que você configure da mesma forma que eu, porque daqui para frente eu vou usar sempre do mesmo jeito, tá? Tanto nessa aula quanto nas próximas. Eu venho aqui sobre ela, nas propriedades, e eu faço o seguinte, níveis. Aí, eu excluo o 38, excluo o 61, incluo o nível 200 e incluo também o nível menos 100. Quando eu faço isso, na configuração aqui da régua da ferramenta, todas as vezes que eu marcar uma máxima e uma mínima, esse tamanho aqui, esse range, ele vai projetar uma vez para cima e uma vez para baixo. E é isso que me interessa nesse momento, tudo bem? Vocês podem observar que ele marca várias barras ao longo do dia. Eu vou operar todas essas barras? Claro que não, porque eu preciso o quê? Fazer uma leitura do mercado. Eu preciso ler o que está acontecendo. Pode ver que o meu gráfico, ele está limpo. Eu não estou usando outros indicadores, mas eu consigo ver claramente aqui, que esse movimento foi um movimento de alta. Ele marcou essa primeira barra aqui, eu não tenho interesse nessa primeira barra, porque o mercado acabou de abrir, eu não sei exatamente o que vai acontecer. O mercado fica lateral, ele marca um outro movimento de exaustão aqui, Só que quando eu falo movimento de exaustão, eu estou me referindo a movimentos como esse aqui, que é no topo, tá vendo? Na parte de cima, ou na parte de baixo, não no momento da consolidação. Então eu tenho interesse nessa barra aqui, nessa barra 36. E por que nessa barra 36? Porque claramente os compradores estão no controle, O preço está subindo, Eu não preciso ser nenhum gênio para entender isso, o preço subiu. De repente, ele pintou essa barra para mim. O que me interessa? Eu vou observar a barra seguinte. A barra seguinte aqui, ela teve a sua mínima perdida? Não teve, então eu vou para a próxima. Ela teve a mínima perdida? Não teve, então eu vou para a próxima. Essa barra aqui, a 39, que foi um candlezinho de definição, ela teve a sua mínima perdida? Teve. Então, como é que eu opero isso aqui, para vocês entenderem? Então, eu tive o quê? Um movimento de exaustão. O indicador mostrou para mim. Eu tive uma entrada de volume financeiro contrário. Eu não sei se é contrário, mas eu suponho que seja. E por que eu suponho? Porque é uma análise que eu faço. E a minha análise está baseada no quê? Na exaustão do movimento. Se eu sou um comprador, eu quero entrar aqui embaixo, no início do movimento, não aqui em cima. Então, olha só, ele entrou aqui, na barra 40, colocou o stop aqui em cima e saiu aqui, milimetricamente na barra 47. Então, essa entrada na violação da mínima, com o stop atrás da barra e com o alvo 1,5, especificamente nesse caso aqui, pode ver que aqui o alvo é de 1 para 1, ok? Com essa configuração que eu fiz para vocês aqui, Nós fomos estopados, percebe aqui, Por quê? Porque ele caminhou na direção do meu trade, chegou da 1 para 1, só que ele voltou e me estopou. A partir de agora, eu vou ensinar para vocês como eu faço, priorizando não a relação risco-retorno, mas sim o fator probabilidade. Nosso foco agora é priorizar a probabilidade, ou seja, nós estamos abrindo mão da relação risco-retorno, estamos focando na probabilidade do sucesso do trade. Então, ninguém está te obrigando a operar dessa forma. Agora, se você entender que o mercado é risco-retorno e probabilidade, eu escolho muitas vezes focar na probabilidade. Então, como eu faria uma entrada nesse operacional aqui? Eu faria a minha primeira entrada aqui, no rompimento da barra 40, então aqui ficaria a minha primeira entrada. Eu colocaria uma segunda entrada aqui, na linha de 50%. Eu colocaria uma terceira entrada aqui e o meu stop aqui em cima. Nesse caso, eu peguei a minha entrada, fiz uma entrada aqui, fiz duas entradas aqui, fiz a terceira entrada aqui,
Fernando, mas isso é fazer médio. Claro que é fazer médio, só que é um médio controlado. O meu stop está definido. E você pode ver ó, que ele atingiu o meu alvo. Então, se eu opero com 3 contratos, presta atenção, se eu coloquei 3 contratos aqui e coloquei o stop aqui em cima, favorecendo a relação risco-retorno, eu fui estopado aqui, ó. Agora, se eu fiz uma entrada parcial, se eu peguei a minha mão, se eu peguei a quantidade de lotes que eu trabalho e fracionei, eu fiz uma entrada aqui na violação, fiz uma entrada aqui, ó, no ponto médio, fiz uma entrada onde eu sei que há uma probabilidade muito grande dos players interessados capturar o stop da pessoa física e logo na sequência ó, o mercado volta e dá meu alvo. Então essa é uma maneira. Logo na sequência nós tivemos outra operação aqui, ó. Então ó, o mercado ele continua numa lateralidade e aqui em cima ó, ele dá essa barra grande aqui de exaustão, ok? Na sequência ele deixa uma barra interna, o que me interessa porque eu quero operar o mais alto possível. Fernando, por que você vai operar 79 e não operou a 73? Porque a 73, pessoal, ela tá dentro de uma lateralização. Olha isso aqui, ó, você tá vendo que ela tá dentro de uma lateralização, não teve um impulso que a precedesse, você não teve um impulso, você tem uma lateralização. Agora, a 79 não, a 79 tem um impulso que a precede. O preço faz essa puxada forte aqui, ó, pro topo da lateralização, que também é a máxima do dia, ou seja, é o final da negociação. Então, de novo, ó, eu tenho a barra indicando exaustão, eu tenho uma barra que logo na sequência perde a mínima. Eu uso a minha ferramenta aqui para calcular, né? Com o tempo, você vai pegando agilidade, você vai fazendo isso visualmente, mas para o iniciante entender, aliás, se você está aqui, você já não é tão iniciante assim, ó. O operacional é esse, ó, a barra seguinte, perdeu a mínima? Perdeu. Então, ó, eu posso fazer uma entrada aqui, ok? Nesse caso, ela veio direto pro alvo. Mas vamos supor que ela acionou, a gente não sabe que essa barra 81, como é que foi, né? Ó, eu fiz a minha segunda entrada aqui, ó. O meu stop tá onde? O meu stop tá lá em cima, ó. Eu não cheguei a fazer a minha terceira entrada e eu saí no alvo aqui, ó. Ó, um exemplo agora na hora da compra, ó. O mercado ele tá vindo numa queda livre, ó. A gente tá observando que ele vem caindo na queda livre, termina o dia, no dia seguinte ele abre em queda livre de novo. Eu desconsidero essa primeira barra, por quê? Porque ele acabou de abrir, a gente tem players zerando a posição de ontem, então eu prefiro aguardar um pouco mais. Eu não gosto de operar a primeira barra, mas é uma opção pessoal. Na sequência ele lateraliza, ok? Você está querendo operar a exaustão, então você espera o indicador marcar para você, ó, marcou. Na sequência, ele marcou mais uma vez, ou seja, eu tenho uma entrada muito grande de volume nessa região de preço. Se eu estou no fundo, analiso eu que é uma região de compra, fundo é região de compra. Ou seja, eu acredito que o mercado vai reverter, que o mercado vai fazer, né, um retorno mais para uma outra região de negociação. Então, o que eu faço? Eu espero uma máxima ser violada. A barra 17 aqui, ó, teve a sua máxima violada. E como é que eu faria a distribuição? Pego a minha régua aqui, né, a minha régua e calculo, ó. Primeira entrada, na superação da máxima. Nesse caso aqui, ó, ele já deu o nosso alvo direto aqui, ó. Tá vendo? Foi bem rápido. Supondo que não tivesse dado o alvo, onde é que eu faria a minha segunda entrada? Na região aqui, ó, de 50%, né? Na metade da barra, mais ou menos. E onde você faria a sua terceira entrada? Eu faria aqui embaixo, ó, na mínima da barra. Por que eu faço uma entrada? Porque eu sei que nesse fundo aqui tá cheio de stop de pessoa física, na mínima da barra do sinal. Eu sei, o institucional sabe e ele vai vir aqui capturar essa liquidez. E é exatamente o que acontece. Ele captura a liquidez, depois joga o preço para cima. Você pode observar que se você tivesse feito as 3 entradas e colocado o seu stop aqui, ó, um range abaixo da sua barra de sinal, você não teria sido estopado, você teria saído no seu alvo aqui, ó. Outro exemplo na venda, o mercado tá subindo, ele vem subindo, os compradores estão no controle, ele vai subindo, chega aqui, ó, na máxima, na região de máxima. Aqui não é a região de máxima? Você tá vendo isso, não precisa ser gênio para enxergar isso. Na região de máxima, ele indica o quê? Uma grande entrada de volume, uma grande entrada de negociação. Ou seja, eu suponho que, eu analiso que é uma região de interesse vendedor, e realmente é, ó. Agora com o gráfico pronto fica fácil você ver, só que na hora você não sabe, por isso você vai usar o seu stop. A barra 71 teve a sua mínima rompida, então como é que eu faço? Pego a minha régua, calculo aqui, ó, da mínima máxima. Já falei, com o tempo você aprende a fazer isso rápido, você aprende a fazer isso no olho, mas por enquanto a régua tá aqui. Onde é que tá o meu stop? Lá em cima. Onde é que está a minha primeira entrada? Aqui. Onde é que está o meu alvo? Aqui embaixo. Ou seja, se eu estivesse operando com uma conta, né, de R$2.000, eu teria feito a entrada com um contrato. Eu consegui quantos pontos aqui? Ó? Eu consegui 85 pontos. 85 pontos você faz a conta. Você praticamente bateu sua meta, que é fazer 2%. Agora, se você trabalha com mais contratos,
Se você trabalha com uma quantidade maior de contratos, aí você calcula e faz as entradas parciais. Ó, o mercado tá rolando aqui, ó. Vamos fazer uma operação, né, executando as ordens aí manualmente para que você consiga entender a execução, tá? Gosto de mostrar sempre, né, gosto de falar e relembrar sempre. Esse operacional aqui não é um operacional para iniciante. Operar volume de exaustão para iniciante é a mesma coisa. A questão é, o iniciante vai fazer uma entrada na violação, vai colocar o seu stop atrás da barra, com poucos lotes, de preferência com um contrato, só para ele começar a aprender. Agora, você que já está um pouco mais experiente, tem que entender como o mercado funciona. A gente sabe que quando você coloca o seu stop imediatamente atrás da barra, a probabilidade dele ser acionado é de 50%, porque eu sei que está cheio de stop ali, você sabe. Os robôs dos institucionais também sabe. Agora, quando você fraciona a sua entrada, você não entra com a quantidade total de lotes que você tem, você entra com um lote, coloca um lote um pouco mais atrás para melhorar o seu preço médio, coloca outro lote onde você sabe que a maioria da pessoa física sai por stop, ou seja, você mantém o seu risco equilibrado, e é isso que a gente vai fazer aqui agora, uma distribuição de lotes. Se você não se sentir confortável, você não faz, você tem que ter conforto para poder operar, você tem que se sentir confortável para poder operar. Se você não se sentir confortável, você tem que se adequar, você tem que procurar um outro operacional. E é isso que eu tô te ensinando aqui, ó. Eu tô te ensinando, eu ensinei os operacionais todos para você, voltado para um perfil iniciante, né? Ensinei para você sobre o planejamento cognitivo, sobre o plano estratégico, plano estruturado para alavancar a sua conta. E agora eu tô te ensinando operações onde a gente abre mão da relação risco-retorno e foca o quê? Foca na probabilidade de sucesso, ou seja, a gente abre mão daquele risco-retorno 2-1, 3-1, a gente foca no risco-retorno 1-1, porém com um pouco mais de probabilidade. Só que para isso a gente tem que trabalhar com 2, 3 contratos para poder dar uma equilibrada ali no nosso preço médio. A gente não vai fazer preço médio infinito, a gente não vai deixar estourar a conta. Qualquer coisa eu acelero um pouco o vídeo aqui se demorar muito, ó. São aqui, ó, 10 horas da manhã, não tivemos nenhum sinal. Você tem que ter paciência, você tem que aguardar. Não adianta você querer, não tenho paciência, eu não aceito stop. Então, meu amigo, seu problema é, como eu já falei, você tem que procurar uma ajuda psicológica, tem que procurar um psicólogo para poder te ajudar a entender seus traumas, suas crenças, suas limitações, ok? Enquanto o mercado não dá o sinal técnico que a gente está esperando, o que a gente faz? A gente toma um café e fica aguardando pacientemente até o mercado dar o nosso sinal técnico. Ó, o mercado acabou de dar um sinal técnico, ele tá num topo de mercado? Tá, eu tenho aqui um movimento de ignição, ó. O mercado puxou aqui, ó, puxou, eu tô vendo. Agora, ele tá numa região de máxima? Tá numa região de máxima. É uma região de topo? É uma região de topo. Entrou uma quantidade significativa de volume? Entrou. Como eu analiso? Como eu, Fernando, analiso? Ora, se entrou uma quantidade de negociação alta no topo, eu suponho, eu analiso, eu entendo que é uma região de entrada de fluxo vendedor, porque se eu sou o vendedor, eu quero vender caro. E onde que é caro? Na região de máxima. Ou seja, qual é a minha confirmação? Eu vou esperar uma barra que tenha sua mínima rompida. Será que é a 14, a 15, a 16? Eu não sei. Eu vou aguardar a confirmação. Enquanto isso, eu espero pacientemente. Olha só, a barra 14, no caso aqui, seria a barra que eu quero operar. Então eu já venho aqui e já coloco, ó. Já coloco a minha ferramenta. Onde é que eu faria a minha primeira entrada? Eu vou deixar uma entrada aqui, ó. Se ele acionar a primeira entrada, eu vendo aqui. Eu vou vender um lote aqui, ó. E pronto, onde é que vai estar o meu stop? Aqui em cima. Ó, fechou a barra 15. Não violou, o que eu faço, ó? Fechou a barra 15 não acionou a ordem, o que eu faço? Eu coloco a minha ordem aqui, ó, na mínima da barra 15, ó. E de novo, ó, coloco aqui a reguinha, a barra 16 ainda não acionou a mínima da barra 15, e eu faço o quê? Aguardo pacientemente acionar a minha ordem. A barra 16 fechou, não acionou a mínima, então para onde vai a minha entrada? Para a mínima da 16. Eu coloco novamente aqui, ó, calculo o range da barra, a minha segunda entrada, no caso, se ela acionar a primeira, vai ficar aqui, a minha terceira entrada fica aqui e o meu stop está aqui, ó. Perceba que após o indicador, após a ferramenta dizer para mim que houve um intenso fluxo de contratos negociados, o preço ainda continuou subindo, ok? Por que eu não comprei, por exemplo, esse rompimento? Porque eu estou numa região de topo, e topo é uma região de interesse de liquidação. Quem compra topo é amador, é pessoa física iniciante. O trader profissional, ele sabe ler o mercado, ele sabe que eu venho de um gap de alta. Você tá vendo aqui, não precisa ser nenhum gênio para ver isso. Olha aqui, ó, você tem um fundo e agora o mercado disparou, o mercado tá lá em cima. Se tá lá em cima é porque tá o quê? Tá caro. Agora, até
Quanto vai ser caro? Não sei, não tenho bola de cristal. Por isso que eu faço o quê? Eu monto um operacional, monto as regras e sigo as regras. Eu acredito que eu estou numa região de topo, a ferramenta indicou para mim uma quantidade de entrada de fluxo acima do normal, eu estou esperando perder uma mínima para fazer uma venda. E após a barra 13 ser colorida, eu ainda não tive nenhuma mínima violada, então por isso eu ainda não entrei na operação. Eu preciso ter paciência para aguardar. De novo, ó, mais uma barra fechou sem que nós tivéssemos uma mínima perdida. Então agora, como é que nós fazemos? O meu novo ponto de negociação é o candle 17 aqui, ó. Eu já defini onde é que vai ser a minha entrada, vai ser na mínima dele. Onde é que vai ser a minha terceira entrada, minha segunda entrada? Aqui, ó, na região do meio. E a terceira, aqui. Onde é que está o meu stop? Aqui. Ok? Então eu estou aguardando aí, ó. O mercado vem para acionar a primeira entrada. Quando ele acionar a primeira entrada, eu já vou colocar a segunda. Ó, coloquei a segunda entrada, ok? E já vou colocar a minha terceira entrada aqui e também já vou colocar as minhas ordens de stop lá em cima, né? 3 ordens de stop, porque se ele subir, ele vai subir com 3 contratos. Onde é que está o meu alvo? O meu alvo está aqui embaixo, ó. Eu quero vender aqui, ó. Pronto, ó. Simples, ó. Ó, eu tenho uma técnica, eu executo a técnica exatamente como eu estudei. O mercado veio num topo, fez uma consolidação, deixou uma barra de exaustão, eu analiso que pode ser um recuo, né, que a negociação os vendedores podem assumir o controle da negociação a partir desse sinal técnico, aguardo uma barra ter a sua mínima violada, ó, a 14 não teve, a 15 não teve, a 16 não teve, a 17 foi a primeira mínima que foi violada, então eu entro no rompimento dela, na violação dela, coloco o meu alvo aqui, ó, e pronto. E acabou, ó. Agora é com o mercado, ele pode vir pegar minha segunda entrada, ele pode dar minha entrada só com um contrato. E aí eu vou tendo o quê? Constância, eu vou fazendo sempre a mesma coisa. Entrada no lugar certo, alvo no lugar certo, stop no lugar certo, né? Se eu tomar o stop, eu já defini quantas operações eu vou fazer do dia. Será que eu vou fazer 2? Será que eu vou fazer 3? Será que eu vou fazer 1? Já defini o horário. Olha lá, ele pegou minha segunda entrada. Então agora eu já tenho aqui, ó, no caso aqui do meu alvo, e aí eu vou ter que sair o quê? Com 2 contratos, né? Ó, tá vendo? Ó, eu tenho um aqui e eu já coloco o segundo em cima dele. Fernando, mas você não pode colocar o segundo aqui embaixo? Você pode, amigo. Você pode fazer o que você quiser, só que aqui eu tô focado na probabilidade. Eu quero scalp, eu quero pegar o meu e sair do mercado. Eu não quero ficar escravo do mercado operando o dia inteiro. Se você faz isso com 2 contratos, você vai ganhar quanto? R$60. Só que quando você estiver fazendo isso aí tá dando o quê? R$30 por contrato. Quando você tiver capital para fazer com 10 contratos, vai dar R$300. R$300 operando alguns minutos por dia. Quando você tiver capital para fazer isso com 50 contratos, você vai ganhar um salário que 99% dos brasileiros não ganham. Você vai ganhar um dia, você vai perder outro, você vai estopar um dia, vai ganhar o outro, vai estopar 2 dias seguidos, vai ganhar 2 dias seguidos. No final do mês você fez um salário que nenhum brasileiro faz. Não tem sentimento, não tem emoção nisso aqui, não tem euforia no ganho, não tem desespero na perda. Ah, mas aqui a relação é 1 para 1. Sim, a relação é 1 para 1, por quê? Porque o nosso foco nesse módulo é o foco no quê? Na probabilidade. Cancelo minha terceira entrada, cancelo minha ordem stop, acabou minha operação. Ou seja, eu tinha uma leitura de mercado, eu esperei um sinal técnico e executei a operação. Simples assim, sem emoção, sem euforia. E aí o que eu faço agora? Agora eu desligo o computador e vou ficar olhando, vou jogar milho pros pombos, porque é isso que um trader profissional faz. Se você fica aqui, ó, escravo do mercado, operando das 9 da manhã às 6 da tarde, você não é um profissional, você é um amador. Você está viciado na adrenalina, você está viciado na euforia que isso aqui pode te dar. E um profissional não sente euforia, não sente alegria, não sente tristeza, ele faz o que tem que fazer, simples assim. Ó, vamos fazer outro exemplo aí, só que agora na ponta da compra, ó. Exatamente, ó, o mercado, né, a gente pegou essa entrada aqui em cima, né, a gente fez essa operação aqui, e o que aconteceu depois? Ó, o mercado despencou aí, ó, quase 1.400 pontos aí, ó. Caiu em linha reta, ou seja, quem está no controle do mercado nesse momento são os vendedores. Os vendedores, eles estão no domínio. Então, se eu quero operar vendido, eu vou operar a tendência. Se eu quero pegar o início da reversão, a entrada dos compradores, porque eu analiso que essa é uma região de entrada compradora. Por quê? Porque se aqui em cima estava caro e os vendedores entraram no mercado, aqui embaixo pode estar barato e os compradores assumam o controle da negociação. O que eu faço? Eu aguardo um sinal técnico. Qual é o sinal técnico? O meu indicador vai pintar a barra de azul assim que ele identificar uma entrada de fluxo muito acima da média, com predominância de agressões compradoras. Enquanto eu não tenho um sinal técnico, o que eu faço? Pacientemente eu aguardo.
Então o mercado nos dá o sinal técnico que nós esperamos, ok? A barra 65, então eu analiso que isso é uma possível exaustão. Por que eu digo possível? Porque eu não tenho certeza de nada no mercado, nunca vou ter certeza. E é justamente por nunca ter certeza que nós utilizamos o stop loss, para evitar de nós quebrarmos a conta. Fechou a barra 66, eu vou fazer o quê? Vou colocar uma ordem de compra aqui, ó, na superação da máxima. Como é que eu vou calcular aqui para fracionar meus lotes? Né? Coloco a minha regrinha de Fibonacci na máxima e na mínima, e aí, como é que eu faço? O meu stop fica aqui atrás, a minha primeira entrada aqui na superação da máxima, minha segunda entrada no médio, e a terceira entrada aqui, ó, na mínima. Fernando, isso é caçar topo e fundo? Igual já me perguntaram. Claro que não é. Eu tenho o quê? Uma análise, uma leitura, eu tenho um sinal técnico, o preço está me dizendo, a formação do candle aqui, ó, da barra, a coloração está me dizendo que tem uma entrada de fluxo. Eu não gosto de olhar times em trades, eu não gosto de olhar book de ofertas, eu prefiro fazer toda a minha leitura com base em algoritmos matemáticos e a minha experiência de operador. E a minha experiência de operador já me mostrou que essa é uma técnica assertiva e é um operacional vencedor. A barra 67... né, não acionou a entrada, eu recoloquei a entrada, ó, acionou agora. Como é que eu faço? Eu coloco aqui, ó, a minha reguinha, coloco a minha segunda entrada aqui no ponto médio, coloco a minha terceira entrada aqui, ó, na mínima, ok? E faço o quê? Coloco o meu stop aqui, ó, de 3 contratos, 1, 2, 3, e aguardo. Pronto, ó, fiz a minha primeira entrada na superação. Se o preço voltar aqui, ó, para a região, eu compro novamente. Se ele chegar na mínima, eu entendo o quê? Que essa barra compradora aqui, ó, ela é uma barra de ignição, ela possivelmente é uma barra do início do movimento. Só que tem muitos traders fracos que vão estopar na mínima dela. Essa é a leitura que eu faço do preço. E eu sei que o institucional que possivelmente vai iniciar esse movimento, ele também sabe que aqui embaixo tem stop da pessoa física. Então ele joga o preço aqui embaixo, captura toda a liquidez antes de jogar o preço lá para cima. Por isso essa entrada fracionada tem como objetivo aumentar a nossa probabilidade de sucesso. O mercado vem para pegar a nossa segunda entrada, ele vem para pegar a ordem que nós colocamos no ponto correto. Enquanto isso, nós aguardamos pacientemente o desenrolar da operação. O mercado vem, acionou a nossa segunda ordem exatamente no ponto que nós queríamos e nós continuamos aguardando. Nesse momento, estamos posicionados com 2 contratos. Fernando, eu posso sair com um contrato aqui no preço médio na entrada? Pode, você pode fazer o que você quiser, entenda isso. Nesse momento, o que eu posso fazer? Absolutamente nada. Eu defini o operacional? Sim. Aguardei um sinal técnico? Sim. Tive a confirmação desse sinal técnico? Sim. Posicionei minha entrada, minha parcial, minha entrada parcial, meu stop, meu alvo? Sim. Agora eu levanto e deixo o mercado fazer a parte dele. Porque eu não vou focar, eu não vou colocar energia naquilo que eu não tenho controle. Eu foco só naquilo que está no meu controle. O mercado aí, eu não sei se ele pode pegar minha terceira ordem e ir para o alvo, ele pode pegar minha terceira ordem e dar o stop. Eu não sei, pessoal. Eu espero, eu fico sentadinho, calminho, eu não fico eufórico, eu não fico triste, eu não fico magoado. Por quê? Porque eu estou assumindo um risco controlado. Eu treinei isso no simulador, eu já fiz, né, da forma mais iniciante, que é o quê? Faz uma entrada aqui, estopa aqui atrás para você aprender, né? Você deixa uma relação risco-retorno maior, porque mesmo que você tenha uma relação de stops acima de 50%, a sua relação risco-retorno vai ser favorável. Já te ensinei isso na matemática do trader várias vezes. Então agora a gente faz o quê? A gente simplesmente aguarda e deixa o mercado trabalhar. Ó, o mercado vai acionar nossa terceira ordem, tá vendo? Ó, agora o que eu faço? Como eu tô com 3 contratos e eu já tenho meu stop de 3 aqui, o que eu preciso fazer? Eu preciso vir aqui no meu alvo e colocar um alvo de 3, ó, e aguardo o mercado trabalhar, ó. Lembra que nós estamos operando com uma conta de 2.000, podemos operar até 4 contratos. Eu estou operando apenas com 3 e estou fazendo o quê? Fracionei os meus lotes, posicionei o meu stop. Ah, Fernando, mas eu não posso pegar aqui meu stop agora e colocar no zero? Pode. Fernando, eu não posso zerar um contrato agora e deixar 2 lá em cima? Pode. Desde que você escreva o que você vai fazer e se proponha a executar, desde que você escreva e execute tudo que você se propôs a fazer, você pode fazer. O que não pode é perder o controle da situação. Entra, sai, entra, o stop para lá. Não, a gente primeiro planejou o que ia fazer. Quando tivemos o sinal técnico, nós fizemos. Agora a gente aguarda o mercado fazer a parte dele.
Nessa hora, o que o iniciante faz? O iniciante fica desesperado, porque pegou a primeira entrada, pegou a segunda, pegou a terceira. Ah, mas se eu tivesse saído com a primeira no 0 a 0, já estava com a posição menor. Ah, se eu tivesse saído com a segunda. Ah, se eu não tivesse entrado com a terceira. Assim. Ou seja, você fica com um monte de si que só existe na sua cabeça, entendeu? Esse medo que você tem, essa preocupação em si, não existe. É algo que você construiu no seu subconsciente. É algo que o mercado não se importa, o mercado não tem sentimentos. Então, se você quer realmente operar como um profissional, você também não pode demonstrar sentimentos frente ao mercado. Nesse momento, nós estamos operando com expectativa do quê? De ter uma probabilidade maior de sucesso. E é isso que nós esperamos. Ou seja, nós vamos acertar mais operações do que errar, porém nós vamos ter um alvo menor. A nossa relação risco-retorno não é mais 2 para 1, 1,5 para 1, não, é de 1 para 1. Porém, a nossa probabilidade de sucesso vai ser maior. Ó, o mercado renova a mínima, captura a liquidez, né? O iniciante entra em desespero, ele fica aflito, né? Só que o profissional não, porque o profissional sabe que esse foi um risco assumido e calculado. E qualquer livro de análise técnica que você comprar, qualquer livro de análise técnica que você lê, ele vai te dizer o seguinte: olha, uma lateralização em um fundo é uma região de atuação de compradores fortes. Por quê? Porque quem é que está vendendo no fundo? É o amador, é o player fraco. O player forte, né, o institucional, o smart money, ele vai comprar quando o preço está barato. E o gráfico está nos dizendo que esse é um momento que ainda está barato. Se ele vai subir, eu não sei. Justamente por não saber que o meu stop está ali, ó, paradinho. Eu não fico mexendo stop para lá e para cá. Agora, eu tenho uma probabilidade maior de sucesso porque eu acredito na minha leitura e acredito na ferramenta que eu programo e ensino para vocês. É assim que eu bato meta todo dia. É com esse tipo de operação. A diferença é que eu tenho condições, eu tenho expertise para operar com uma quantidade um pouco maior de lotes. Você que é iniciante vai operar com 1, com 2 e vai seguir aquele gerenciamento que nós estudamos e fizemos juntos. Ó, olha o tempo da operação, né? Nós temos aí quase 1 hora de operação. O stop está no lugar dele, o alvo está no lugar dele, nós só colocamos as ordens e estamos aguardando o mercado resolver para que lado que ele vai. O meu interesse não é estar certo na análise. O meu objetivo, como eu já falei na outra aula, é fazer dinheiro, não é acertar a análise. Quem quer acertar a análise é analista. Trader profissional, especulador autônomo profissional tem o objetivo de ganhar dinheiro. O foco dele é o quê? Aumentar a quantidade de lotes para que com mais lotes ele faça mais dinheiro, fique o mínimo possível exposto ao mercado. Olha essa barra que está se formando, ó. É um sinal técnico muito importante, né? Ela é uma barra que supera a máxima de 2 barras anteriores, na verdade de 3 barras anteriores, tem o seu fechamento na máxima. Então assim, é uma barra como essa que eu quero ver quando eu entro numa operação como essa. Demorou muito, mas agora ciente que a minha leitura estava certa. Pode ser que demore um pouco mais, um pouco menos, mas eu acredito que o nosso alvo vai ser atingido. Fernando, stop no 0? Não, eu não gosto de fazer isso. Fernando, stop na mínima do fundo? Também não gosto. Eu prefiro respeitar o stop e o alvo que eu defini anteriormente. Essa é uma forma até de eu me condicionar a fazer exatamente aquilo que eu planejei. Aí o mercado vai, atinge o nosso alvo. Aí eu falo para você, nós operamos com quantos contratos? 3 contratos. Nós fizemos a primeira operação e a segunda operação. Quanto nós fizemos no dia? R$264. Qual era o nosso planejamento estruturado aqui, ó? Uma conta de 2.000 operando com no máximo 4 contratos. Nós operamos com quantos contratos? 3. Fizemos 10% dessa conta. E é isso que você vê eu fazendo todo dia que eu mostro para você lá nos meus stories. Tudo bem, meus amigos? Até a próxima aula.